Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Mercearia Pinheiro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, deixa essa curtida aí, se inscreva, comente, compartilhe, hein? Gente, mas vamos logo pro assunto de hoje. Estava aqui assistindo uma entrevista e algo me chamou a atenção. Que entrevista é essa? Tinha um dono de uma rede de supermercado muito famosa, pelo menos aqui em Minas Gerais, e o entrevistador ali perguntava a ele como que foi o começo, como que ele faz, como que ele administra, e ele foi dando ali algumas dicas muito valorosas para quem está começando, para quem quer crescer, para quem quer expandir, para quem o foco dele é realmente chegar a um patamar aí de supermercado grande, de várias redes. Eu não sei qual que é o sonho de você, talvez esse seja o seu sonho, de um crescimento, de um patamar aí, de várias redes de supermercado. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, a minha mini mercearia está bom demais para mim aqui, ao menos que seja planos do Senhor, que eu tenha aí redes enormes de supermercado, mas esse não é o desejo do meu coração. Eu tenho outros planos, eu prefiro manter aqui a minha mini mercearia mesmo, meu mini mercadinho de bairro. Mas ele dá dicas valorosas aí para vocês que querem crescer. E ele fala sobre a persistência, sobre continuar persistindo, sobre o cuidado ali na linha de frente. Ele falava que ele é o próprio negociante com fornecedores e ele tem muitas redes de supermercado. E ele está sempre à frente com os fornecedores aí, ele não manda ninguém, é ele mesmo. Depois que ele fecha o pedido, ele passa para outros resolver aí, finalizar o pedido, mas a compra é diretamente com ele. Sabe? Ele falou sobre organização do supermercado, que ele gosta de espaço para as pessoas trafegar dentro do supermercado, nada de coisas no chão, coisas bem assim, visível. Ele falou assim, quando eu chego lá no meu supermercado, que eu vou fazer aquela vistoria, eu já chego como se eu fosse um cliente. Eu vejo se aquilo ali que eu estou vendo está me agradando, se porventura eu fosse um cliente. Porque é o que ele falou, eu estou ali para atender cliente, pessoas. E se não agradou a mim, vai agradar outras pessoas? Pode ser que não. Muito difícil. Se eu me incomodei com aquilo ali daquele jeito, então é o que a gente sempre fala aqui, organização no nosso comércio. Eu estava aqui há pouco já limpando, tampando alguns buracos aí. Vocês viram no vídeo anterior, eu fiz reposição aqui de mercadoria, mas, gente, uma coisa que a gente às vezes tem medo de investir, de comprar vários, com medo de vencer, medo de estragar. Eu mesmo fico aqui um pouco insegura em relação ao leite. Mas, gente, aqui, olha. Olha lá. Tá vendo? Às vezes eu fico com medo de comprar mais de uma, duas caixas, mas tem mercadoria que vende bem. E se você tem mercadoria que você vende bem no seu comércio e der para fazer um estoque, tiver num preço bom, vale a pena investir. E esse leite que eu peguei aqui, né, esse Porto Alegre, ele tava na promoção, então eu podia ter investido um pouquinho a mais nele, mas tá bom. Agora é correr atrás de novo e ver se eu encontro, seja ele ou seja outra marca aí na promoção. Então ele até falou sobre isso, esse né, dono desse supermercado, dessa rede de supermercado que eu estou falando aqui, ele falou sobre a questão do mix de produto e ele falou assim, eu vou colocar ali o mix de produto que atende a minha região, a região onde está localizado o meu supermercado. E ele disse que a intenção dele quando ele abriu o mercado era para as pessoas de baixa renda. Então, tudo que ele procurou colocar no seu mercado era com preço acessível às pessoas com baixa renda. É mercadoria que atendia aquela região. Porque nos convém, gente, se você está num bairro de classe alta, geralmente o consumo de pessoas que está em bairro de classe alta
são outros tipos de mercadoria. Claro que o básico, gente, a maioria das pessoas, eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, come arroz e feijão. Então, esses aí, leite, eu não estou falando desse tipo de mercadoria. Eu estou falando de mercadoria mais sofisticadas. Não adianta, muitas das vezes, sair colocando num freezer de supermercado, de um bairro de classe baixa, peixe caríssimos, comidas chiques, vão ficar parada, né? Vai ficar estragando no freezer. E uma pessoa de classe baixa não vai comprar. Então, ele falou uma coisa interessante. Se você está localizado em um bairro de classe baixa, não adianta você querer colocar e investir em coisas caras. Vai perder. Então, ele falou que o supermercado dele atende o público do bairro onde ele está localizado. E foi intencionalmente. Ele fez isso com intenção mesmo de colocar em classe baixa. Parece que agora ele citou duas cidades no vídeo que eu vi a entrevista dele. Ele falando de cidades mais evoluídas aí, financeiramente, e parece que ele colocou agora ali o supermercado, mas o começo e a intenção dele sempre foi essa, bairro mais pobre mesmo. Então, assim, é muito interessante as dicas que ele dá, o conselho, né, sobre persistir. Ele falou algo que ele disse assim, gente, se eu abrir um supermercado e aquele supermercado tá trazendo prejuízo, eu fecho. Então, eu já vi comentário aqui de seguidores aqui falando que o mercadinho não está evoluindo, que está dando prejuízo. Gente, se você tentou, persistiu, tá aí um ano e meio, seu mercadinho está dando mais prejuízo do que lucro, temos que rever, porque você não pode pagar o tempo todo para manter o seu estabelecimento. Ele que tem que te trazer lucro. Uma coisa é você ajudar esse mercado crescer. Quando ele chegar a um patamar bom, legal, lucrativo, aí ele começa a te manter. Mas você só ficar mantendo, aí realmente já é algo que está trazendo prejuízo, que a gente tem que rever sobre isso. Então, é algo a pensar. Então, a gente às vezes tem que procurar pessoas que hoje estão num patamar elevado, que cresceu. Eu não sei qual é o objetivo seu aí do outro lado, se você tem a intenção de ter várias redes de supermercado, ou se o seu mini mercadinho aí já está bom demais, que é o meu caso. É claro que se for a vontade de Deus, se Deus abrir as portas, um dia eu virar dona de supermercado, rede de mercado, amém. Essa é a vontade de Deus. Mas não são os meus planos, mas talvez você tenha, é um sonho seu. Então, o que você faz? O primeiro conselho que eu peguei assim foi persistência, foi investimento, foi trabalho, buscar. E ele diz que ele que está ali na linha de frente, ele que compra, ele que conversa direto com fornecedores, e eu achei isso bacana. Ele falou assim, o fechamento é comigo e eu transfiro para outros fazer nota, enfim, mas eu que vou direto aí com os fornecedores. Então, o dono do mercado, ele tem que se fazer presente, estar sempre presente, né, se organizando. Eu mesmo estava aqui há pouco dando uma limpeza aqui no estabelecimento, porque isso atrai olhares. Mercadinho limpo ou mercadinho sujo, tudo isso vai atrair olhar. Prateleiras bagunçada, organizada, tudo isso vai atrair olhares para dentro do seu mercado. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, pessoal, vamos persistir. Vamos investir com sabedoria, trabalhar para que isso dê certo. Trabalhar para que o nosso negócio, não sei se o seu é uma mercearia, se é uma loja de bijuterias, se é uma loja de utilidades. O interessante é que você trabalhe em favor do crescimento do seu negócio, se organize bem em relação ao que você tem montado, o que você tem feito aí. Tá bom? É só mesmo um bate-papo aqui, porque eu vi essa entrevista, achei interessante. Eu não sei colocar o link aí da entrevista, mas eu nem sei se convém, se pode, então eu não tô mexendo com isso não, mas é interessante a gente poder ouvir conselhos de pessoas que já cresceram, que continuam crescendo, que estão num patamar elevado. Como que foi o início dessa pessoa? Para ela chegar onde chegou, o que ela fez? Um pouquinho de experiência que a gente tem, você tem aí no seu negócio, eu tenho aqui no meu negócio, a gente consegue ver que a primeira coisa é acreditar que vai dar certo.
fé em Deus. Colocar Deus aí na frente, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe e mãos à obra. Se tivermos preguiça, desânimo, se cruzarmos os braços, não vai dar certo não. Então é nos atentar para a dedicação àquilo que a gente está fazendo, né? Então fica aí a nossa dica, a minha opinião, compartilhando com vocês o que eu achei de legal. Aí eu peço vocês que curtem, compartilhem, beleza? Um abraço, pessoal!